Doutora Helena Fraga, desde já, muito obrigado, parabéns pela sua eleição. Gostou, sentiu-se bem nesta Casa de Abril? Senti-me muito bem, espero que os militares de Abril aqui presentes tenham e saiam deste almoço tão mobilizados como eu própria saí e, sobretudo, respirando um ar de liberdade que caracteriza esta casa e que deve também transparecer e atravessar estas paredes e mobilizar os cidadãos transversalmente do país. Eu gostei de uma expressão que aqui utilizou, já o disse lá embaixo, os perfumes de Abril. Parece que há muita gente alérgica aos perfumes de Abril. Exatamente. Boa interrupção, porque eu acho que, de facto, os perfumes de Abril, para quem, como a senhora veio aqui dizer que, não sendo ainda muito jovem, quando o 25 de Abril se deu, questiona-se que legado é que vai deixar para as novas gerações, assim como lhe deixaram a liberdade a si, que legado é que vai deixar, agora que detém esse poder, digamos, para todos os efeitos, um poder ou área de influência, como aqui disse, qual acha que pode ser o seu papel à frente da Ordem dos Advogados para uma justiça mais justa, para uma justiça que de uma vez por todas contribua também ela à sua maneira, para que aqueles de nós, aqueles mais precisados de nós, façam ouvir, até rima, mas enfim, a sua voz? Repare, o que eu vim aqui dizer é que a mim foi-me oferecida pela geração dos meus pais e por pessoas que tive a honra de conhecer aqui nesta sala, que me foi oferecida a liberdade. E eu, a minha geração, tenho que deixar também um legado à geração que aí vem. E qual é o legado que nós deixamos aos nossos filhos? Nós hoje vimos diariamente reformas que atentam contra o Estado de Direito, que atentam contra direitos fundamentais que eram inabaláveis. E, portanto, é preciso que a Ordem dos Advogados, a bastonária da Ordem dos Advogados, utilize a sua capacidade de intervenção para que se consigam reformas que têm que ser feitas necessariamente para que haja uma justiça igual para todos em Portugal. Uma justiça igual exige que não haja diferenciação entre ricos e pobres, que não haja a punição do pequeno furto para depois ser absolvido o grande crime de colarinho branco. E, portanto, é dentro da capacidade de intervenção que eu tenho como bastonária da Ordem dos Advogados, naturalmente que terei acesso a alguns corredores do poder, sensibilizando o Ministério da Justiça, sensibilizando os vários deputados para as alterações legislativas necessárias, mas, sobretudo, também mobilizando o cidadão. Porque são isso que são os advogados, são porta-vozes do cidadão. E sempre que há a violação de um direito de cidadania, há a voz de um advogado a protestar contra essa violação. É isso que eu pretendo que seja retomado. Foi também por isso que me candidatei a bastonária da Ordem dos Advogados. Exatamente por não me rever em alguma advocacia que se instalou, sobretudo em algumas sociedades de advogados, e que prefere uma visão mercantilista da advocacia. Eu prefiro uma visão de uma advocacia que naturalmente vende um serviço, mas que também é um servidor da lei e do direito, que colabora na administração da justiça e que está sempre atento a qualquer violação no âmbito dos direitos humanos. Doutor, o nosso tempo é muito curto, mas de qualquer forma veio aqui lançar alguns recados veementes com destino a São Bento. Falou dos cidadãos que são deputados de manhã, fazem as leis, atendem no gabinete e à tarde, nos gabinetes das sociedades dos advogados onde se encontram, e à tarde vão para São Bento, quem sabe, de uma forma assim, muito, muito simples, elaborar leis que protegem esses mesmos clientes. Podem proteger. Não sim. Digo que o façam de forma equilibrada, mas a suspeição fica. É essa questão que eu queria colocar. Pensa que, de facto, essa é uma das áreas que conseguir conquistar os deputados, eles próprios, para uma justiça mais transparente, esse é um trabalho que está na sua mente levar por diante? Repare, eu tenho ouvido todos os governantes e, sobretudo, a Sra. Ministra da Justiça a dizer reiteradamente que o grande combate que pretende travar é o combate contra a corrupção. A Ordem dos Advogados revê-se nesse discurso da Ministra da Justiça.
também para a Ordem dos Advogados, o grande combate que tem que ser travado é esse combate contra a corrupção, porque mina os alicerces de um Estado de Direito. E, portanto, há uma identidade no combate, e a Ordem e o poder político perfilham a mesma visão. Eu estou convencida que, identificadas que sejam as zonas de risco, naturalmente que uma zona cinzenta será a promiscuidade que existe quando alguém é advogado e, em simultâneo, é deputado. Eu corrigi-o há pouco para dizer que eu não afirmei que eles fariam as leis para beneficiar os seus clientes. O que eu disse e que mantenho, e que é importante que todos os deputados também percebam, é que, abstratamente, e a verdade é que, se eles atenderem um cliente de manhã, eles podem, da parte de tarde, quando legislam, através dessa legislação, beneficiar esse cliente. Não digo que façam deliberadamente, mas é muito importante para que exista verdadeiramente uma democracia, um Estado de Direito, que, por razões de transparência, se altere este estado de coisas. Eu não digo que os advogados não possam ser deputados. Eu acho que deve haver muitos advogados que sejam deputados e que deem um contributo para o governo de Portugal. Agora, o que eu digo é que não se pode, em simultâneo, exercer a advocacia. E, portanto, o advogado que é eleito deputado deve suspender o exercício da advocacia pelo período do seu mandato e depois, sim, retomar serenamente a advocacia no seu escritório. Lançou aqui uma questão que sugeriu que ficasse para um próximo almoço, uma vez que estávamos a falar do papel dos médias, nomeadamente dos jornalistas. Disse também que não tinha tão boa comunicação como isso, mas colocou a questão de... uma questão é haver jornalistas, outra questão é haver jornalistas independentes. O que é que acha sobre isso? De facto, temos jornalismo independente em Portugal? Veja, eu abordei essa questão no âmbito de uma pergunta que me colocaram sobre a auditoria da Procuradoria-Geral da República. Exato. E se eu me revia na perseguição a jornalistas ou em escutas feitas a jornalistas ou magistrados com vista ao combate da violação do segredo de justiça. E aquilo que eu disse foi que é preciso combater a violação do segredo de justiça, mas nunca atingindo a independência dos jornalistas. Não há um Estado de Direito, e foi essa a afirmação que eu fiz, sem advogados, como não há um Estado de Direito sem jornalistas. E, portanto, é preciso preservar e defender sempre a independência do jornalismo em Portugal e da comunicação social em geral. O que eu disse foi, é preciso também questionar a independência. E o que me parece, e parece-me, enfim, de forma sustentada e crescente, é que cada vez mais o poder económico influencia a própria comunicação social. A forma cirúrgica como aparecem determinadas notícias, mesmo no âmbito, a forma cirúrgica como se fazem violações do segredo de justiça, leva-me a pensar que muitas vezes não é a independência do jornalismo, mas há um interesse que não o interesse público para que determinada notícia saia. E isso é uma discussão que tem que ser feita também em Portugal e, aproveitando a circunstância de estar a ser feita esta discussão lançada pela Procuradoria-Geral da República, era bom que todos defendêssemos o jornalismo, mas que também defendêssemos a verdadeira independência do jornalismo, que não se pode vergar naturalmente a nenhum interesse, seja ele um interesse político, seja ele um interesse económico. Só para terminar, digamos, em que medida é que as pessoas... Há umas ideias feitas de que os advogados estão feitos com A, B ou C, no que se diz de respeito que defendem os mais poderosos, não estou a dizer todos, como é evidente também aqui. O que é que acha que aqueles mais necessitados de nós podem contar com a sua intervenção para que eles tenham uma justiça mais acessível, que possa fazer ouvir a sua voz? Veja, hoje em Portugal está consagrado um sistema que foi muito implementado por força também da minha atuação no anterior Conselho Geral, já que eu também era vice-presidente e antes disso já tinha sido vogal do Conselho Geral. Está implementado um sistema de acesso ao direito que permite que a qualquer cidadão que não tenha capacidade económica para suportar os honorários de um advogado lhe seja nomeado um advogado.
um advogado que se inscreveu voluntariamente no sistema, que escolheu a área de atuação onde se sente mais habilitado a atuar e um advogado com a sua formação terminada. Aquilo que era um fenómeno do passado, em que se dizia um pouco que eram os estagiários que faziam as defesas oficiosas, terminou em 2008, quando, através do regulamento do Conselho Geral, se proibiu a participação dos estagiários a título individual e autónoma no sistema. Portanto, hoje é garantido ao cidadão que, se precisar de um advogado e não tiver dinheiro para pagar os honorários, que lhe será nomeado, que lhe é nomeado, um advogado pela Ordem dos Advogados. E, portanto, se os ricos e poderosos têm acesso hoje a um advogado, a verdade é que as pessoas mais carenciadas também têm, através do sistema de acesso ao direito à nomeação de um advogado. O problema está, a meu ver, sobretudo na classe média. A classe média tem sido confrontada com um empobrecimento sistemático, com reduções nas suas remunerações que determinam que não sejam indigentes e, portanto, tenham alguma capacidade económica, mas, e, portanto, não lhe seja possível ter apoio judiciário, e não tenham um advogado gratuito, mas também não têm capacidade económica para contratar um advogado. E esses é que me preocupam, aqueles que ganham 700, 800 euros e que, portanto, o que excede o vencimento mínimo e são considerados pelos nossos governantes como pessoas com capacidade económica para custear as custas judiciais e para custear os honorários do advogado. E isso não é verdade, porque quem tem vencimentos pouco acima do vencimento mínimo, naturalmente não tem disponibilidade financeira para pagar as custas exorbitantes que são praticadas em Portugal e depois de pagar as custas ainda suportar esse encargo dos honorários. Mesmo a terminar numa frase, sabemos que não é fácil suceder a Marinho Pinto, sabemos também que a sua voz é uma voz vibrante, uma voz forte, vai falar grosso aos advogados para que de uma vez por todas defendam os cidadãos, enfim, com os instrumentos que têm ao seu dispor. Os advogados sempre defenderam os cidadãos. É esse o papel do advogado. Não há qualquer outro exercício pleno de cidadania como é a advocacia. O advogado, quando exerce, é sempre em representação do cidadão. Agora, é preciso também que a advocacia portuguesa se mobilize. E se eu tiver que falar um pouco mais grosso para mobilizar, eu falarei. Agora, com o tom que a advocacia queira que eu utilize. Agora, é necessário acordar, como eu referi, de algum conformismo em que toda a sociedade e também os advogados se instalaram para fazer um novo 25 de Abril. E espero que a advocacia, como no passado, e eu referi a atuação dos advogados nos tribunais plenários, como no passado, possa vir a engrandecer o património da história atual de Portugal, liderando uma luta contra tudo o que seja um retrocesso, como é o caso das reformas que estão em curso na Justiça. Muito obrigado. Ficará para uma outra vez falarmos um pouco mais. Desejo-lhe um bom, profícuo e dinâmico mandato. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde.